A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 10, com o seguinte tema: Espírito, o âmago da vida humana. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1. A palavra hebraica para espírito é ruach. No grego é pneuma. O sentido dessas palavras pode ser também sopro, vento ou inspiração. O seu significado teológico, porém, vai muito além. Espírito é a parte material que o Supremo Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida, o movimento e a semelhança com a divindade. O Espírito é o âmago e a fonte da vida humana. É a sede das qualidades espirituais do indivíduo, ao passo que os traços da personalidade residem na alma. Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O espírito humano foi o primeiro a sofrer as consequências do pecado através da morte espiritual. Sem Jesus, o homem natural se acha morto em delitos e pecados. Sendo governado pela sua alma, ele não pode entender as coisas de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. No novo nascimento ocorre a vivificação do espírito humano. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Para mantermos o nosso espírito em comunhão com Deus, precisamos alimentá-lo com a palavra de Deus e abastecê-lo com oração, buscando sempre a renovação pelo Espírito Santo de Deus. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. O espírito humano é o atributo que capacita o homem a compreender a sua própria natureza. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito nele está? 1 Coríntios 2:11. O espírito humano é o atributo que capacita o homem a entrar em contato com Deus. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Romanos 1:9. O espírito humano é a essência do ser humano, que o faz ser semelhante ao seu Criador. Ponto de número 1. O sopro divino, a concessão do Espírito, o fôlego da vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Diferente de todos os demais seres criados, o homem recebeu o fôlego da vida diretamente de Deus. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais, como haja, ajuntem-se, produza e etc. O homem, contudo, recebeu o seu espírito por uma transmissão especial, dada pelo sopro divino. A partir daquele momento criativo, a matéria recebeu vida espiritual, autoconsciente, constituída de espírito e alma. A alma e o espírito são distintos, porém inseparáveis. Somente a palavra de Deus pode distingui-los. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A singularidade do espírito. Tanto a alma quanto o espírito muitas vezes são mencionados para representar o nosso homem interior como um todo. Por exemplo, quando a Bíblia diz: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que o deu, este retorno do Espírito para Deus se dá junto com a alma. A alma, consciente das suas ações boas ou más, retorna para Deus junto, ligada ao Espírito. E nesse caso, o retorno a Deus não é sinônimo de salvação, mas sim de encaminhamento para o juízo final. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5:28-29. A tênue divisão.
Os três componentes distintos do homem, que compõem o homem, corpo, alma e espírito, estão intrinsecamente ligados um ao outro. Porém, existe uma tênue divisão entre ambos. A parte material, chamada corpo, parece ser totalmente distinta da parte imaterial, porém não é. O corpo recebe as impressões da alma e do espírito o tempo todo. Não existe interdependência entre as partes que formam o ser humano. Basta lembrar que Deus habita não somente o nosso espírito, mas também o nosso corpo mortal, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós, que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, segundo aos Coríntios 4, 10 e 11. A parte material composta de alma e espírito se perpassam dentro de nós, formando o homem interior. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46, 47. E ainda Paulo disse: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Efésios 3, 16. De acordo com a Bíblia, essas duas partes só podem ser acessadas sobrenaturalmente pela palavra de Deus, que penetra até o mais íntimo de nosso ser. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A conclusão que temos, portanto, é que, apesar das discussões teológicas a respeito do ser humano, a Bíblia apresenta claras referências sobre a sua tríplice composição, corpo, alma e espírito. E disso não temos dúvidas. Ponto de número 2. Espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, pecados da alma, como os maus pensamentos, mas também existem os pecados do espírito, como a soberba, a rebelião e etc. Estes pecados do espírito costumam ser piores que os pecados do corpo. Como veremos, a soberba, por exemplo, é a manifestação do orgulho, da pretensão, do ar de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. A soberba foi a causa da queda de Lúcifer e tem sido a causa da queda de todos que querem exaltar a si mesmo. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. O contrário da soberba é a humildade. Palavra que deriva de humus, aquilo que se acha na terra, no pó. E a Bíblia diz que é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com soberbos. Provérbios 16, 19. E ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 108, 6. A rebelião, por exemplo, é um adjetivo que assinala alguém que não obedece nem escuta conselhos, que acredita que possui o direito de fazer o que quiser, sem dar satisfação a ninguém. O exemplo disso foi Saul, o primeiro rei de Israel, que teve um bom começo, com a bênção de Deus. Depois, devido à sua teimosia e rebelião, acabou terminando a vida e o reinado de forma trágica e infeliz. Depois de várias advertências, o profeta Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas reis. 1 Samuel 15, 22, 23. Deus não suporta os pecados da soberba e da rebelião. Embora Davi, o sucessor de Saul, tenha cometido tantos pecados na carne, sabemos, porém, que o suave salmista de Israel nunca desrespeitou a autoridade de Deus e nem mesmo ele deixou de respeitar o próprio desviado Saul, respeitando a unção de Deus que estava nele.
Por quê? Porque Davi soube diferenciar os princípios divinos de suas fraquezas morais. E talvez por isso alcançou a misericórdia divina, quando ele clamou por ela. Raízes do pecado. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, 19. O pecado encontra-se enraizado na natureza humana e, por conseguinte, precisa ser tratado de dentro para fora. A salvação começa em nosso espírito, com o novo nascimento e o despojar do velho homem. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. E depois segue com a santificação da alma. A Bíblia diz, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, 1 Pedro 1, 22. E depois a Bíblia arremata falando da santificação do corpo pela habitação do Espírito Santo. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses 4, versos de 3 a 8. A ordem correta, então, é essa. Primeiro o espírito, alma e depois corpo. A Bíblia diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Se invertermos esta ordem e tentarmos nos livrar do pecado, começando pelo corpo, flagelando o corpo, não conseguiremos. E ainda nos tornaremos legalistas, desprezando a doutrina da graça por conta da nossa confiança em obras humanas. Vencendo o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Este é o único caminho da vitória. Temos que deixar de confiar em nós mesmos. Temos que depender inteiramente da graça de Deus, que nos liberta do poder do pecado. Como disse Paulo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Romanos 8, 2. O que era impossível à força humana tornou-se possível mediante o poder divino operante em nós. Ninguém tem o direito de vangloriar-se, visto que todos pecaram e todos estavam mortos em ofensas e pecados. Mas a Bíblia diz, Deus que é riquíssimo, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aos Efésios 2, 4 e 5. Ponto de número 3. Regeneração e adoração. O novo nascimento. O primeiro efeito da queda foi a morte espiritual, ou seja, o espírito humano perdeu o elo de comunhão com Deus. Desde então, os seres humanos passaram a nascer mortos em ofensas e pecados. Para reverter esse quadro, Deus providenciou o milagre do novo nascimento, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3,5. Somente um espírito regenerado pode ter comunhão com Deus, pode exercer domínio sobre a alma e o corpo e pode entender as coisas de Deus. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Em espírito e em verdade. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 22 e 24. Jesus não disse que qualquer religião serve, não. Ao contrário, ele declarou que a fé verdadeira era aquela que fora revelada aos judeus. A ideia de lugares santos era muito comum naqueles dias. Porém, Jesus disse que a adoração não mais se limitava aos templos. O que importava agora, de fato, era adorar a Deus em espírito e em verdade. Ao invés do lugar, Jesus fala do como adorar. Nesta declaração estava implícito a necessidade do novo nascimento, porque somente aqueles que já nasceram de novo compreendem as coisas do Espírito de Deus. Uma vida espiritual equilibrada não se fundamenta em misticismo, mas em uma atitude de sinceridade e retidão diante de Deus. Um espírito quebrantado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. A verdadeira adoração procede de um espírito quebrantado e contrito, sem pretensão de autojustiça ou merecimento. É a atitude de quem reconhece a sua necessidade de Deus. É o oposto ao orgulho e à confiança em méritos próprios. É um estado emocional de tristeza segundo Deus, pelo pecado e pelo desejo sincero da purificação. As cartas e a pregação de Paulo produziam, antes de tudo, a tristeza segundo Deus no coração dos novos convertidos. Paulo explica que este quebrantamento era necessário para o autêntico arrependimento que leva à salvação. Então Paulo diz: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Segundo aos Coríntios 7, de 8 a 10. O quebrantamento inclui o reconhecimento da incapacidade de cumprir a perfeita justiça de Deus e leva à busca do único e suficiente Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O coração que reconhece a necessidade de um Salvador também está disposto a ser moldado a fim de se tornar agradável a Deus no amado. Glórias a Deus. Vamos para a conclusão. Não podemos nos esquecer de que fomos feitos seres espirituais. Fomos feitos para viver em comunhão com Deus. Precisamos viver com mais empenho a santificação proposta na Bíblia, que é a santificação do homem integral. Não vale viver uma vida de aparência, se agasalharmos o orgulho ou a rebelião em nosso homem interior. Bem como também não podemos dizer que servimos a Deus em nosso coração e permitirmos que o nosso corpo seja entregue a impurezas morais. A ordem de Deus é a santificação completa para a vinda do Senhor. O âmago da vida humana reside em nosso espírito. O maior de todos os privilégios é ter acesso à presença de Deus e gozarmos de sua comunhão. Conforme a Bíblia ensina, a presença divina fortalece o nosso espírito, alegra a nossa alma e nos enche de vigor para enfrentarmos desafios cotidianos em nossa jornada para o céu. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale de Baca faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Salmo 84, de 5 a 7. Louvado seja Deus. Com essa leitura, fica ecoando em nossos corações
a proposta divina de que nós devemos ir de força em força. Nós devemos comparecer perante Deus todos os dias da nossa vida. Que Deus possa nos guiar por este caminho de santificação plena, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis, consagrados a Deus, totalmente derramados sobre o altar do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe você, meu ouvinte, que está compartilhando dessas lições preciosas. Que o Espírito de poder, de regeneração, de virtude, te capacite, te sustente, te guie em toda a sua caminhada. Queremos agradecer a Deus em oração pela sua vida. Queremos orar por você, pela sua casa, pela sua família, por todos aqueles que você ama. Vamos falar com Deus nesse instante. Querido Pai Celestial, Deus vivo e poderoso, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti com coração sincero, em espírito e em verdade, porque dentro de nós, Senhor, há uma certeza absoluta que estamos falando com o Deus invisível, porém real, com Deus que está acima de todas as nossas capacitações intelectuais e mentais, mas com um Deus eterno, com Deus verdadeiro, com Deus que cria, sustenta e provê todas as coisas para a sua criação. Obrigado, Senhor meu Deus. Abençoe, Senhor, que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo para servir a Ti, para sermos para a glória do Teu nome neste mundo. Abençoe, Senhor, as famílias, abençoe os lares. Guarda, Senhor, o Teu povo, abençoe aquele que está fragilizado, talvez doente, abatido, talvez alguém esteja agora, Senhor, em dúvida, em confusão. Meu Deus, socorre o aflito, manda o Teu livramento para aqueles que padecem. Pela autoridade, pelo nome de Jesus, repreendemos toda a força do maligno, todas as obras de Satanás, todas as mentiras do engano, que o Senhor possa libertar as mentes para crer na abundância do poder de Deus, na providência divina. O Senhor é o Deus que ouve e atende o clamor dos necessitados. Oramos, Pai, a Ti. Em nosso espírito te adoramos, em nosso espírito te honramos como Senhor e Deus. Nossa força é nossa justiça. Senhor é o escudo da nossa alma. Fica conosco, guarda todos os meus irmãos ao redor deste mundo, ao redor deste planeta, que a Tua igreja seja protegida debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Esta é a nossa oração em nome de Jesus, hoje e sempre, e todos podem dizer amém e amém.